pelo tempo, algumas pessoas acham que a gente é revoltado. A gente não é revoltado. Tu sabe disso? Eu sou radical. A gente é radical quando é radical contra o erro. Isso. Contra o erro, né? E as pessoas acham que a gente é revoltado ou algo do tipo. E não é isso, gente. O que eu quero deixar para vocês. Eu sei que de 100% dos pastores que tem aí, com certeza deve ter 2% que são pastores honestos. Ai, pastor, meu Deus! Mas só está falando que o resto não é? Cara, a maioria se beneficia do evangelho de Cristo. Querem para si, tá entendendo? São poucos mesmo os que vivem o evangelho como a solo escritura, realmente, entendeu? Então, o que acontece? O que nós devemos fazer no dia de hoje? A gente tem que priorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o centro de tudo. Hoje você não pode deixar que o pastor te diga, assim, ele pode te orientar como estudar, como ler, mas ele ia talvez te ensinar se tiver condizente com o que a palavra diz. Mas ele não pode te guiar. O nosso único guia é Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que cego guia cego e vai para um buraco, não é verdade? E essa é a questão. Nós devemos entender que nós devemos viver somente pela palavra. Ah, pastor, como a gente ouve as heresias dizendo assim, ai, daquele que se levanta contra o ungido, então vocês estão se levantando contra a liderança, porque Deus constituiu, né, a liderança. Ei, liderança é de verdade, de mentira é para ser combatida. Liderança constituída por Deus, não por homens. Não por homens. Porque tem muitos aí que estão se constituindo. Exatamente. Existe essa diferença. De fato, lá a Bíblia está falando, né? Que Deus constituiu a liderança constituída por Deus. Mas não aquela que se auto-intitula em liderança. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estava lendo aqui, pastor, um pouco como nós estávamos comentando mais cedo sobre o paralelo do livro de Apocalipse com esse relato de algumas dessas heresias aí. Apocalipse vai dizer, né? Quando ele vai falar lá em Apocalipse 3:1, que ele está falando para a igreja de Sardes, que em alguns estudos teológicos associam, de fato, a esse período da Reforma Protestante. Ele vai dizer assim, tem até nome de quem está vivo, mas está morto. Tá faltando um temperinho aí. Mas eu acredito que agora o Senhor realmente me fez... Eu sabia disso, mas não tinha lembrado. Não era a ideia abrir uma nova igreja. A ideia era só consertar o que estava errado. Mas acabou que revolucionou e, né, constituiu agora esse... Não foi possível consertar, que estava tão podre, tão ruim, tão destruído. É verdade que nessa época matavam por crime de heresia? Com certeza. Sim, mas a heresia... Era crime. Não, e o interessante, me perdoa, a heresia, Stephanie, daquela época, não era a nossa, como assim, não era da solo escritura, é que estava falando contra eles. Eles eram o dono da verdade. Então, agora eu entendi, porque eu já tinha escutado algumas pessoas falavam, né, que matavam-se por crimes de heresia. E eu associava... Tipo, alguém estava pregando e não estava pregando aquilo que a escritura falava e matava. Só que ao mesmo tempo que eu imaginava assim, eu mesmo me negava, porque, e não matava eles mesmo, que não estava falando tudo errado. Agora eu entendi, era contra eles. E falavam contra eles, o que eles acreditavam. Tava dizendo que estava indo contra o papado, contra o... Que no caso as 99 teses que, a priori, que era o básico de Martim Lutero, né? Que ele era contra as indulgências, contra o vário papado, contra... E é por isso que tem até nome de quem tá vivo, né? Mas tá morto. Mas tá morto. Então nós vamos lá para o século, vamos pular lá do século XV, nós vamos lá para o século XIX, aqui é onde vai surgir esse novo movimento que é bem atual e que nós temos muitas pessoas que estão nesses lugares ali achando que é um lugar correto. Às vezes você está em uma denominação e aí você não sabe o que ela... Você não conhece o fundamento. É como você diz assim, eu vou votar em tal partido, mas o que ele prega? O que rege a sua Constituição?
Você que está nessa igreja aí, você verificou quais são os credos? Em que essa denominação X acredita? Às vezes você está aí achando que é Jesus. Até tem nome de Jesus as denominações. Mas não é Jesus o verdadeiro, é um fake. Então a gente tem que verificar essa situação. Agora no século XIX, que nós já temos no XX, mas surgiu o unitarismo. Isso. O unitarismo é aquele que nega a trindade divina, né, de Cristo. Jesus é Deus. É apenas isso. Não existe o Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Jesus é Deus. Quando eles... Cara, e como é que se baseia isso? A Bíblia fala sobre a trindade. Quando ele se baseia... Eu fico curiosa em saber que eles sustentam essa tese. O texto principal deles, que Deus é só um. Só que aí vem Jesus. Né? Aí ele diz que Deus se transforma em Jesus. E aí, toda vez que for se batizar, ele se batiza em nome de Jesus. Não é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, então, se batiza em nome de Jesus é porque perdoa pecado. Só um pode perdoar porque é Deus. E é Jesus. E quando Jesus está lá na cruz, que ele fala, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Ele fala com o Pai. Ele está falando com ele mesmo? Mas isso é o que eles acreditam. Eu estou dizendo do que eles acreditam. Sim, no caso, eles acreditam que nesse momento... Isso tu podia refutar eles. Mas aí, não estou te refutando. Veio agora assim o pensamento, poxa, e nesse momento... E quem conhece a Bíblia vai lembrar do que a Bíblia está escrito. E aí por isso que você refuta. A maioria das pessoas que fazem parte dessas igrejas unicistas, eles falam sobre isso. Tu tá entendendo? Daí não tem ninguém para refutar, porque ele não vai ler. A priori é muito um novo convertido, pastor. Ele entra numa igreja, ele já acredita que aquela ali é a verdade absoluta. Só que existe uma doutrina. Ele já pega todo aquele ensino e tal. Meu Deus, mas isso é um perigo, né? Eu fiquei pensando, poxa, agora ele tá falando pra ele mesmo. E na realidade, para colocar para vocês aqui do outro lado, a maioria das igrejas do mundo, e eu acredito que mais ou menos umas 95% da igreja do mundo, ela é triunitarista. Que a gente chama de triunitarista, ela que crê na trindade. Sim. O que significa? Pai, Filho e Espírito Santo. Simples, texto básico, Mateus, Jesus se batizando, esse é meu filho, Deus falando, meu filho amado, e vem o Espírito Santo como pomba. Tá os três ali. Sim, as três figuras. Tem muitos outros textos, mas esse aqui é o principal para mostrar que existe trindade. E sabe o que se torna interessante? Que a gente não está falando de placas de igreja, porque aqui são linhas de estudo, são linhas diferentes de heresias. Mas existem muitas denominações que acreditam na trindade. Mas eu digo, a experiência própria. Eu já estive em um culto onde um determinado pregador, dentro da igreja que acredita em trindade, estava pregando sobre o unitarismo. Então aí cabe aos pastores sempre ter esse cuidado de quem vocês levam para pregar. Porque acaba que uma pessoa que você não... mas é famoso. Mas fala bonito. Mas não tá indo, tá herege. É herege, é totalmente herege. E aí, você vai tá aí pagando herege para estragar uma geração que você tá aí batalhando para ensinar, doutrinar? Aí fica complicado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Uma heresia, desculpa, pastor, que eu falei que eu fiquei indignado que a Stephanie... Eu tava vendo no celular, né? Acho que o TikTok já apareceu um tal de Junho... Vai citar o nome dele não, mesmo? Mas é uma pessoa pública, Júnior Trovão. Não é. Ele é público. É Junho Chuvisco, alguma coisa. Ele é uma pessoa pública, tá no TikTok, todo mundo aí viu. ele falando lá sobre... O que ele falou da... Eu vou falar pro senhor, mas tá no TikTok e todo mundo vai ter acesso a esse vídeo. Ele tava pregando, acho que foi em Camboriú. Aí ele disse que Deus revelou pra ele pra nunca mais ninguém, nenhum crente, nem ele, no caso, começando a partir por ele, que era pra pegar Uber. Porque Uber de trás pra frente é rebu. Tá lá no TikTok, todo mundo vai ver. O cara teve uma revelação que eu duvido que tenha sido de Deus, que Deus vai revelar que é rebu ao contrário. Primeiro que tá no português, aí o cara bota no português de rebu, de rebelião. Contenda. Aí ele foi falar assim, olha, se vocês pararem pra observar, quando o Uber chegou no Brasil, foi uma confusão com os taxistas, tá vendo? Um monte de família se perdendo. E aí os crentes que fazem Uber... Aí ele foi infeliz, que ele falou assim, a maioria dos motoristas de Uber, tudo trai a mulher. E eu, meu Deus! Vai causar um
monte de divórcio, pastor. Tá vendo a heresia, a baboseira que um cara diz porque ele é um pouquinho famosinho, que pra mim não famoso não é nada, pra mim famoso é Jesus. E aí o cara fala uma baboseira dessa, colocar que fica uma revelação. E Deus se preocupa com palavra ao contrário? Não, me desculpa, Deus não se preocupa com isso, Stephanie. Deus, ele se preocupa sim com feitiçaria, que é normal, que é descarada. Ele se preocupa com o que está escrito na Bíblia. O adultério, ele se preocupa com o roubo, ele se preocupa com o mau caratismo, contra eu derrubar meu irmão, falar contra o meu irmão, fofoca. Esse tipo, ele se preocupa. Mas com uma palavra... Com o rebu. Mas E um monte de irmãos mas- que, através do Uber, tiveram aí uma fonte nova de renda, né?